Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, com alegria, com paz de Deus. E vamos começar essa reunião hoje com uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso amor perfeito, porque mesmo que falte dinheiro, mesmo que falte saúde, mesmo que falte felicidade, o seu amor é perfeito e nunca vai faltar e nunca vai falhar. E é disso que a gente vai cantar agora. Aceita o nosso louvor, recebe a nossa adoração e fala conosco através do seu Espírito Santo. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Vamos cantar bem forte que Ele é todo poderoso, que Ele tem poder sobre a morte. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele aceita a gente do jeito que a gente é, com as nossas falhas, com todo esse medo que a gente está vivendo hoje. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre. Ele venceu, sobre a morte Ele venceu. Amém? Ele venceu, e o que mais a gente pode fazer? O que eu posso dizer? O que eu posso fazer se não me entregar para esse Deus que já venceu, para esse Deus que já tem a vitória, e a gente, como filhos, temos a vitória também? O que a gente pode fazer se não entregar a nossa vida para Ele, louvar e agradecer? Vamos cantar. Estavas desde o princípio. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer
posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação caminho, na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Mais uma vez, o que eu posso fazer, o que eu posso dizer? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Vamos declarar com mãos levantadas. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Mais uma vez, bem forte. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. O que sou, o que sou é teu. Amém. Ele é digno, Ele merece todo o nosso louvor, a nossa canção, a nossa vida, o nosso respirar. Tudo que a gente fizer é em louvor ao nosso Deus, é em gratidão a tudo que Ele é. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, só és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Como que a gente vai cantar aqui? A gente vai construir nossa vida sobre Ele. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és
rocha. Com Ele a gente nunca vai ficar no chão, porque a graça dele, a misericórdia dele nos levanta. E o Espírito Santo nos dá alegria, nos dá paz. Vamos cantar Santo mais uma vez. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Agora vamos passar a mensagem para o Danilo, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Amém. Oi, bom dia a todos. Mais uma vez, a gente agradece porque a gente tem esse privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu queria falar sobre um tema que para mim é muito legal e muito desafiador pessoalmente. E o tema que a gente vai falar hoje, ele está relacionado à visão. Não a nossa visão física, na verdade, né? Não o que a gente vê com os nossos olhos, mas sim a nossa visão espiritual. A visão daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, do que Deus tem colocado no seu coração pessoalmente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para a gente poder visualizar isso um pouquinho melhor, até mesmo para eu poder exemplificar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração para hoje, eu queria aproveitar que a gente está utilizando esses nossos meios digitais, né? E compartilhar uma experiência com vocês, tá bom? Vamos aproveitar aqui as partes boas da quarentena. Então, para a gente poder entender um pouco o ponto do que Deus tem colocado no meu coração para a gente falar hoje, eu queria que a gente visualizasse esse frasco aqui como se fosse a sua mente. Então, esse frasco cheio de água, ele é a sua mente, tá bom? Eu vou deixar a sua mente aqui, a sua, a minha, de todo mundo. E essa mini câmerinha aqui, pequenininha, são os seus olhos. Os seus olhos espirituais. Então, o que eu queria fazer com vocês hoje? Eu vou pegar essa câmera que são seus olhos e colocar aqui dentro da sua mente, que é esse pote cheio de água. Deixa eu ver se deu certo. Estão me vendo aí? Legal. Bom, vamos ver se vai dar certo. Eu não testei isso, então espero que dê. Combinado? Então, vamos nessa. Vou fazer uma oração antes da gente começar. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que nos ama, é um Deus que nos enche de esperança, Pai, que nos encheu de promessas maravilhosas, Deus. Eu te peço pela vida de cada um que está aqui ouvindo essa mensagem, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos mostre aquilo que o Senhor tem preparado para nós e que o Senhor nos dê a visão daquilo que o Senhor tem preparado para nós como pessoas, como igreja, para a gente poder avançar ainda mais na sua obra e no seu reino, Deus. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Há um tempo atrás, antes da gente começar, eu queria compartilhar, não sei quem lembra, uma vez quando a gente estava na igreja, tive o privilégio de falar e eu compartilhei um testemunho com vocês sobre uma visão que Deus me deu. A gente pode, enfim, uma visão, algo que Deus tocou no meu coração. O termo é o menos importante, mas uma coisa que Deus colocou no meu coração numa madrugada que foi muito forte sobre amar mais as pessoas, sobre olhar para as pessoas com amor, com empatia, de olhar para a dificuldade de cada um e poder amar as pessoas. E naquela oportunidade eu compartilhei o quanto que esse tema foi cada vez se tornando mais difícil, e é uma coisa engraçada porque, olhando agora, vendo que teve um pouco essa dificuldade em cima desse tema, logo depois de eu ter tido depois de ter ouvido bem a palavra de Deus falando comigo sobre isso, eu acho interessante ver que essa dificuldade aumentou, porque meio que comprova para mim, sabe, que aquilo era uma coisa de Deus mesmo, porque muitas vezes não, a maioria quase todas as vezes, a visão que Deus coloca no nosso coração vai gerar na gente uma necessidade de movimentação, uma necessidade de mudança.
E às vezes isso é bem complicado de acontecer. E sabe que uma das coisas mais desafiadoras para mim como pessoa, particularmente, é ter a capacidade de anular o natural, que é a nossa vista, no caso a nossa vista, né, mesmo, e conseguir ativar o nosso sobrenatural, que é a visão daquilo que Deus tem colocado na nossa vida, daquilo que Ele tem planejado, não daquilo que eu estou vendo aqui agora, porque se a gente parar para ver, a gente está vendo caos, a gente está vendo desgraça, a gente está vendo crise, mas pessoalmente é muito desafiador a gente anular essa parte física que a gente está vendo e ativar o nosso lado espiritual, nosso olho espiritual que está aqui dentro do nosso frasquinho de água. E aí eu entendi um pouco, sabe, nesse processo que é a vida, eu entendi um pouco do porquê que isso acontece. E a nossa próxima ilustração está dentro desse pote aqui. Esse pote nada mais na verdade, do que um pote cheio de café, pó de café. E o que eu queria falar com isso é que, assim, a nossa vida, ela é meio cheia de impureza, sabe? Então, se a gente vamos fingir, né, que esse pó de café, assim como a água não é sua mente, a câmera não é o seu olho, a gente vai fingir que esse pote de café, ele representa na nossa vida as nossas escolhas, sabe? O seu dia a dia mesmo. Aquilo que toma o seu tempo, aquilo que consome o seu tempo. Então, esse pote de café representa aí as suas escolhas, o seu dia a dia, aquilo que ofusca o seu olhar de Deus. Tá bom? Então, só para a gente recapitular. A gente tem aqui a mente. O seu olho está aqui dentro, tá vendo? Filmando. Depois vamos ver como vai ficar isso. E a gente tem aqui o pote de café, tá bom? São as escolhas do nosso dia a dia. E para a gente entender um pouco essa questão da visão que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar juntos hoje, eu queria deixar 4 pontos com vocês, 4 pontos que foram de bênção na minha vida, que têm sido de bênção na minha vida, então espero que abençoe vocês também. E o primeiro ponto, na verdade, que eu queria colocar é que, assim, a gente fica incomodado com a luz. Aí você pode parar para pensar assim, como assim, Danilo? A gente é a luz, como que a gente fica incomodado com a luz? Como que isso pode acontecer? Como que você está falando isso num culto de domingo? Mas uma coisa é certa, sabe? A gente fica incomodado um pouco com a luz. Para pensar. Sabe quando você acorda e alguém vem, abre a janela e fala assim, acorda aí, né? Quando você é moleque acontece, e quando você é mais velho também acontece também. E vem aquela luz e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Eu não lembro quem que foi que dormiu na minha casa uma vez, quando eu morava na casa do meu pai, eu não sei quem que conhece lá, tem um pé direito, né, sei lá quantos metros que tem ali, e de janela. E depois da mocidade, né, lógico que depois da mocidade, estava eu, o meu irmão e mais alguém, se eu não me engano era o Jorge, dormindo lá em casa e domingo a gente ia para a escola dominical e lógico que a gente ficou acordado até de madrugada, conversando, etc. E aí quando você sai do quarto, o sol tá batendo lá, direto, assim, tipo, mas bem forte mesmo. E aí eu lembro que ele falou assim, parece que, Senhor, fui arrebatado, eu tô no céu, né? O que está acontecendo? Você fica meio desnorteado. Então, inicialmente, assim, de bate-pronto, o ver bem incomoda a gente. E isso acontece muito na nossa vida espiritual também. O fato de a gente começar a enxergar certas coisas, às vezes incomoda a gente porque a gente está numa batalha interna muito grande. Porque a nossa fé ela abre os nossos olhos. Quando a gente se entrega a Deus, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, os nossos olhos são abertos. O que antes você era cego e agora vê, né? Quando antes a gente vivia nas trevas e agora a gente vive na luz, muitas vezes a gente fica meio perdidos, a gente fica meio desnorteados, querendo entender o que está acontecendo, entender para onde que eu tenho que ir. E o que acontece é que, assim, por que isso acontece? Porque junto com a nossa capacidade de enxergar as coisas, vem também
as nossas responsabilidades. Isso é fato. Tem até uma frase do Homem-Aranha, né, que fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E, na verdade, enfim, fazendo uma comparação bem esdrúxula, a gente, né, o poder mora dentro da gente, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Então, assim, com esse poder, essa capacidade de enxergar além, vem as nossas responsabilidades. Fazendo uma outra comparação também, quem é pai vai entender. É engraçado, porque assim, quando a gente está na sala, né, sei lá, um domingo à tarde ou sábado, que a gente está descansando, sentados ali no sofá, e aí a Alice passa, e aí junto com ela vem aquele cheirinho de fralda, sabe aquele cheiro de fralda? Quem já sentiu sabe, né? E aí você olha assim, tipo, meio, um cheiro, você só está sentindo no seu nariz, né? Isso aqui acontece, a partir do momento que você vai lá e olha, você vai ter que trocar, não vai ter jeito. Porque, coitada da criança, né? Então você fica, será? Acho que não, acho que não. Acho que isso... E é isso, tipo, porque você olhou, você vai ter que trocar. Eu tô brincando, obviamente que a gente sempre troca, tá? Calma, tadinha da criança. Mas é engraçado, porque a gente às vezes fica naquele joguinho, troca você. Eu fingi que eu não vi. Porque quando você vê, você tem que fazer. Quando você tem a capacidade de ver e você ignora o fato, quão errado a gente tá, né? E fazendo essa comparação com a fralda da Liz, é bem esdrúxulo, mas é isso, sabe? Tipo, a partir do momento que você vê, você tem que trocar. A partir do momento que você sabe daquilo, você tem que fazer alguma coisa a respeito. Só que o que acontece é que muitas vezes, quando a gente não vê, para mim tá tudo certo, deixa para lá. E aí é isso. O nosso primeiro pó de café que vai entrar aqui é esse deixar para lá do nosso dia a dia. Às vezes eu prefiro não ver, sabe? Então, ó, entrou aqui um pó de café no nosso dia a dia. Esse foi o primeiro. Por que acontece? Por isso que muitas vezes a gente não gosta, sabe? A gente rejeita a luz. Porque quando a gente começa a ver, as coisas não tem jeito. A gente tem que começar a fazer direito, sabe? E a gente olha muito se a gente olhar muito, por exemplo, de Paulo, por exemplo, né? Quando ele ainda era Saulo e ele virou Paulo, como que aconteceu esse encontro dele com Deus? Ele estava lá fazendo o papel dele, sabe? Mentalmente achando que estava tudo certo, achando que o que ele estava fazendo era o certo. E aí Deus aparece para ele com uma luz que cega ele, que deixa ele desnorteado, ele não sabe o que está acontecendo, e ele fica cego porque aquela luz cegou ele, porque incomodou, sabe? Aquilo era muito para ele, era demais para ele, porque instantaneamente, quando ele viu aquela luz e ele começou a enxergar, ele não conseguiu mais fazer o que ele estava fazendo antes, porque ele teve que mudar de lado e obedecer e cumprir o chamado dele, cumprir aquilo que Deus estava colocando claramente na cabeça dele, sabe? De propagar a palavra dele, de pregar a palavra dele e tudo mais. Então, a partir do momento que ele viu aquela luz, incomodou, foi ruim, ele passou por um momento meio difícil, mas depois que ele entendeu, depois que ele se acostumou, depois que ele teve clareza daquilo que Deus estava chamando ele teve a capacidade de cumprir com o propósito dele. Então, esse primeiro ponto é assim, às vezes a gente fica incomodados com a luz, e quando a gente fica incomodado com a luz, a gente às vezes opta em fechar o olho e não ver, para não ter responsabilidade de ter que avançar na nossa vida espiritual, de ter que avançar naquilo que Deus preparou para você, para mim, para cada um de nós que está assistindo esse vídeo hoje, esse culto hoje. E o segundo ponto que eu queria deixar com vocês é que, assim, por que às vezes é tão difícil a gente se alinhar com a vontade de Deus, com a visão de Deus na nossa vida? Sabe que quem nunca ouviu, né, histórias de pessoas que ouviram claramente a voz de Deus, sabe? Tipo, assim, nossa, às vezes a gente até brinca, né, que teve uma geração muito forte da nossa igreja que era composta pela minha avó Armin, pela tia Ruz, pela avó da Stephanie, a avó Linda, e por muitas outras mulheres que agora eu não vou lembrar, outros irmãos, na verdade, que agora eu não vou lembrar, então me desculpa, mas era só para exemplificar mesmo. Pessoas que, sabe, a gente contava, falava assim, olha, eu preciso de oração.
E eu sei que se eu contar para essa pessoa, essa pessoa vai orar por mim e tudo mais, parecia que ela tinha uma ligação direta com Deus, né? E o que acontece, uma vez eu ouvi um pastor falando, a pergunta foi, será que Deus está falando menos na nossa geração hoje? Será que Ele está mais calado? Será que Ele está olhando para tudo isso e falando assim, eu não vou falar com esse, eu não vou falar com esse, eu não vou falar com esse aqui, porque eles não merecem ouvir aquilo que eu tenho para falar. Será que Deus, Ele está mesmo assim? E óbvio que a resposta é não, porque a questão não é porque o ponto não é uma questão de geração, o ponto é uma questão de que a gente tem que entender que Deus é o mesmo hoje, ontem, sempre, sabe? Ele não mudou o esquema dele. Então, por que a gente não consegue, às vezes, ouvir a voz de Deus? Por que às vezes é tão difícil, sabe? E se a gente parar para entender a questão do som, quem que nunca, tipo, sei lá, ele tá batendo um bolo, tá no meio da rua, passando um caminhão e tudo mais, você passa aquele barulho, você tá no carro, você fala assim, não tô ouvindo nada, a questão é que, às vezes, o barulho ao nosso redor, ele está muito alto, sabe? Ele está alto demais, assim, tipo, longe do ideal. Se a gente coloca, sabe, quando você coloca vou colocar um fone aqui, finge que eu estou colocando um fone aqui, eu coloco uma música alta, e ninguém vai ouvir nada do que eu estou falando, porque o que está dentro da sua orelha, entrando direto na sua cabeça, está muito, 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 muito mais alto do que a voz de Deus, sabe? Porque Deus, Ele não mudou, Ele continua falando com você, Ele continua falando comigo. Mas o que mudou, na verdade, é que a gente aumentou muito o volume ao nosso redor, sabe? Porque o diabo sabe que ele não pode calar a voz de Deus. Então, uma das estratégias beleza, se eu não posso calar eu vou aumentar o volume na orelha de cada um aqui, e aí, quem sabe, eu não consigo distrair todo mundo um pouco. E no final das contas, sabe, a gente precisa de silêncio. A gente precisa de um pouco de silêncio na nossa vida para a gente entender, para a gente ter paz, para a gente ter tranquilidade de parar um pouco e ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo, ouvir a visão, porque eu tenho certeza que Ele tem sonhos e visões para cada um de nós aqui, como família, como igreja, mas também pessoalmente para cada um de vocês, sabe? Então, porque assim, eu não sei vocês, mas eu sou do tipo de pessoa que quando está dormindo e ainda não pegou no sono, eu começo a ouvir o barulho do relógio da cozinha. E eu já levantei para tirar, ir lá e desligar, tirar a pilha e deixar ele em cima da pia para ver se eu conseguia voltar a dormir. Porque assim, eu sou uma pessoa que precisa de muito silêncio para fazer muitas coisas na minha vida, sabe? E eu tenho certeza, enfim, eu sei que alguém aí se identificou com isso também. Mas o que acontece é isso, sabe? A gente tem uma mania muito ruim de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então você mexe no celular assistindo TV. Mas você está assistindo TV ou você está mexendo no seu celular? E outras coisas, a gente estuda ouvindo música. Pô, eu sou um cara que gosta de estudar ouvindo música. Tipo, beleza, se isso funciona para você, legal. Mas a gente está distraindo um pouco, sabe? A gente está dividindo um pouco a nossa atenção. Indo para um extremo ainda, esse sim é mais atual, né? Esse sim a gente pode colocar a culpa nos tempos, é que às vezes a gente presta culto a Deus mexendo no celular. A gente está agora prestando um culto, né? Porque a gente está prestando um culto agora por questões, enfim, de saúde. A gente está aqui, vocês estão me olhando na TV, mas a gente está prestando um culto a Deus. E pode ser que a gente está mexendo no celular agora, olhando aquela mensagenzinha no WhatsApp, vendo o meu Instagram ali, tipo, olha, você viu a foto que o fulano postou? E ali o nosso culto a Deus está rolando, e a gente se dividiu. A gente perdeu a vista daquilo que Deus tinha para falar para a gente nesse dia, sabe? E a questão é que, assim, olha para o lado aí, para a mesa que está na sua frente, para o sofá, onde quer que você esteja, na sua própria mão. Você tem um celular aí ao seu alcance? Tem um celular, que você tem um celular? Porque se você tiver, você faz parte desse grupo de risco. Né? A gente tem faltando de grupo de risco, mas se você tiver um aparelhinho na sua mão, você faz parte do grupo de risco, sabe? É o grupo de risco de ser uma pessoa que vê demais e sabe de menos. Porque é isso, a gente é multitarefas, a gente acessa
tudo que a gente quiser instantaneamente, pau. E a questão é que assim, esse grupo de risco, ele não tem idade. Não é se você é mais velho, você está nesse grupo de risco, ou se você é mais novo, você está nesse grupo de risco. Não, esse grupo de risco, ele não tem idade. Se você tem o celular, você está incapacitado a ser uma pessoa que está desviando a atenção de Deus, que está sendo uma pessoa que vê demais e sabe de menos, porque você vai lá e procura tudo de todos. Eu não estou, enfim, obviamente que eu não estou criticando o celular, graças a Deus pelo celular, tenho certeza que tem gente aí assistindo esse culto pelo celular, por exemplo, e glória a Deus por causa disso. Mas o celular, ele não pode ser aquilo... o celular ou qualquer outra coisa, não pode ser a coisa que vai dificultar a gente de se alinhar com a vontade de Deus. E eu queria abrir um texto aqui com vocês, está em Mateus, capítulo 13, versículos 3 e 4, a gente vai ler. E ele fala assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Eu não vou ler tudo porque, enfim, a gente conhece bem a história, mas eu queria parar já nessa primeira parte, que uma delas caiu à beira do caminho. E um dia desses também, assistindo uma pregação, eu vi um pastor compartilhando sobre o que é essa beira do caminho. O que significa a beira do caminho? Porque é lógico que a gente sabe, né? Tem a terra ruim, a terra boa, tem a terra com espinho e aquilo não dá fruto. Mas se a gente parar para, sabe, não dar uma viajada no que significaria a beira do caminho, e a beira do caminho, principalmente naquela época, que obviamente não tinha asfalto na rua, a beira do caminho era onde um monte de gente passava. A galera passava, e pisava, era um negócio, era um trânsito de pessoas ali. E aquela movimentação deixava aquela terra dura, porque você começa a... Sabe quando você bate na terra, você vai fazer castelinho de areia, você vai batendo para ficar duro, para ficar, enfim, ficar na forma ali. Quando você bate, aquilo ali vai ficando difícil de penetrar, sabe? Vai ficando cada vez mais duro. E é isso, de tanto que essa terra ela foi pisada. E aí ela acaba ficando tão dura que quando cai a semente ali, bate, fica na superfície, vem o pássaro, come e vai embora. E é justamente por isso, porque tem muita gente que já passou por ali. Deu para entender um pouco o ponto? Tem muita gente que já passou naquela terra. Então, a beira do caminho é quando a sua mente, a sua cabeça, ela está pisoteada de informação, você está saturado, sabe quando não entra mais nada, que você até dá um piripaque. Essa é a beira do caminho. É onde a gente não pode deixar, é como a gente não pode deixar que a nossa vida fique. Porque é isso, é muita informação, é muita opinião, é muita coisa acontecendo. E, por exemplo, recentemente, de estar tão saturado com tudo isso que está acontecendo, eu até deixei algumas coisas do meu celular no mute, sabe, sem notificação, sem poder olhar, porque tinha coisas na minha vida que estavam me sufocando, sabe, estavam me deixando meio desesperados e eu precisava um pouco de silêncio. Então, a gente precisa começar a preparar a nossa mente. Preparar para aquilo que Deus tem, sabe? A gente precisa ter o hábito de renovar a nossa mente, porque, assim, é difícil de evitar que pessoas passem ao nosso redor, que pisoteiem um pouco na nossa mente, mas a gente tem que começar a trabalhar para renovar, para preparar essa terra para que ela seja fértil. E uma outra coisa ainda no silêncio, que assim, quando a gente ora, muitas vezes a gente precisa ficar em silêncio, sabe? Eu sei que isso não é nenhuma novidade, mas... Sabe quando a gente tem normalmente o costume de orar de noite? As pessoas que só têm o costume de orar de noite antes de dormir, a gente está tão cansado que diz, Senhor, obrigado, me desculpa meus pecados e tal, eu abençoe fulano, em nome de Jesus, amém, tchau, pum, virou, dormiu, acabou. E aí a gente acorda no dia seguinte e fala assim, ai, Deus não falou comigo, sei lá, não sei o quê. E aí, tipo, eu não escuto Deus. É tipo, tá, você já tentou fazer silêncio? Porque não dá para escutar uma coisa quando você está falando em cima. Sabe? Quando a gente ora, a gente tem que reservar esse momento para Deus falar.
Experimenta, sabe, louvar a Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele fez, pedir perdão pelos seus pecados, lembrar de pessoas que estão em necessidade e tudo mais. E sabe, depois que você teve esse momento assim, de agradecimento, de tudo mais, assim, Deus, fala comigo e fica quieto, deixa Ele falar, porque eu tenho certeza que Ele vai falar com você aquilo que, sabe, tipo, coisas que ele tem planejado para falar só com você. A palavra que vai de encontro com o seu coração. Mas a gente precisa ter esse momento pessoal, sabe, com Ele. Então fica quieto um pouco, no bom sentido, sem arrogância, mas fica quieto um pouco, que a gente fique quietos um pouco, para que a gente consiga ouvir com clareza a voz de Deus. O outro ponto é que, assim, quando a gente confia na visão de alguém e vai e abraça aquilo e segue, e nesse caso, obviamente, a gente está falando de confiar na visão daquilo que Deus plantou no seu coração, a gente tem que entender que a gente está crendo numa pessoa que é fiel para cumprir a promessa. Então, o terceiro ponto é entender que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque assim, se a gente não confia em Deus, a gente não confia em nada. Se você não confia 100% em Deus, você não confia nada em Deus. Porque, sabe, porque quando a gente desconfia um pouquinho, qualquer coisinha que acontece, tipo, eu queria isso, não atendeu, Deus não me ama. Então a gente tem que entender que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele tem promessas grandiosas para a gente registradas na Bíblia, sabe? Então a gente tem que confiar em quem está guiando a gente. Esses dias eu estava assistindo a Fórmula 1 e aconteceu uma coisa muito engraçada, porque sabe, né, o carro da Fórmula 1, os pilotos ficam com o carro até aqui, assim, né? Então mesmo que você olhe para o lado, você não vê nada. Tem um retrovisorzinho que é desse tamanho aí, mas você está lá com o capacete, tudo mais, você mal tem visão. E um dos pilotos estava saindo do box e tem uma pessoa que é responsável de falar para ele que ele pode ir ou não, porque ele não consegue ver se tem carro vindo atrás. E ele entrou e liberaram ele, entrou com tudo e bateu já logo na saída dos boxes, uma corrida que você anda a 300 por hora, o cara bateu saindo dos boxes a, 10 por hora. Por quê? Porque o cara que ele tinha que confiar, comeu bola com ele, sabe? Mas a gente tem que entender que com Deus não é assim, a gente pode confiar 100%. E eu queria que a gente abrisse em mais um texto aqui, que está em Números, capítulo 13, uma história também super conhecida e para mim, pessoalmente, assim, é uma história que me fascina, sabe? Desde o começo até o final dela. Porque, nossa, é uma história de reviravoltas, de quando o povo sai do Egito e eles atravessam o deserto e grandes coisas acontecem, sabe? Milagres, provisão de Deus, cai comida do céu, abre o Mar Vermelho. Eles estão indo rumo a uma terra prometida que Deus prometeu para eles. E assim, depois de uma jornada extremamente longa, de um povo que tinha visto tudo isso que a gente falou, que tinha visto de tudo já. Deus, quando eles chegam lá na terra, Deus fala para Moisés mandar 12 homens para dar uma olhada ali para ver como que está a situação. E aí Moisés manda esses 12 homens, eles passam lá 40 dias olhando tudo, né, para ver. Moisés pede para eles pegarem frutos, olharem a terra e tudo mais. E aí no final desses 40 dias eles voltam, e aí é o que a gente vai ler aqui, o relato em Números capítulo 13, a partir do versículo 27, fala assim: quando eles voltaram para dar o relatório daquilo que eles tinham visto lá na expedição que eles foram fazer na Terra Prometida. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, e aqui estão alguns frutos dela. A Bíblia fala que eles pegaram um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar. Pensa numa coisa louca. Deus prometeu e cumpriu da hora, né? Mas aí que começa. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Então vamos pegar aqui mais um pouquinho do café e jogar na nossa mente. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, e aí eles começam a falar um monte de coisa, sabe? Tipo, eles falam um monte de problema. Tipo, a gente viu isso, melhor, zoou. Então, assim, ele manda 12 para lá,
E 10 voltam falando dos problemas, falando que, tá difícil, o negócio tá complicado ali, tem gigante, vamos voltar para o Egito, vamos eleger um para voltar. E aí, no versículo 13, entra Caleb na história, dos 10, né? Então, dos 12, 10 acharam problema, e 2, e um deles é Caleb, fala assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Aí ele fala assim, Caleb ele pegou a promessa que Deus falou para ele, olhou a terra e falou assim, eu quero isso aí que tá legal, Deus prometeu, vamos embora. Vamos lá, porque é certo que a gente vai tomar. Por quê? Você acha que ele era tão tonto de saber que naturalmente ele ia conseguir vencer uma guerra com um gigante, sei lá? Ele estava abraçado na promessa de Deus, abraçado na visão que ele tinha clareza, a mente dele não estava turva, que nem essa daqui, essa mente nossa, que já está cheinha de café e mal dá para ver, mas a nossa câmera lá dentro. E ele fala isso, vamos para cima porque a gente sabe que Deus vai cumprir. Só que a gente sabe que o relato, na verdade, é um pouco triste, porque pulando para o capítulo 14, nos versículos 22 e 23 de Números, fala assim, que nenhum dos, o Senhor respondeu, eu perdoei conforme você pediu, falando do povo. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi, com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Olha que coisa louca, porque assim, esses 10 homens, depois que teve essa conversa, eles saíram na comunidade ali, no pessoal, e começaram a botar minhoca na cabeça de todo mundo. E aí foi o que aconteceu, o que eu falei. Rolou um motim e eles falaram, vamos voltar para o Egito, estava melhor assim, vamos eleger alguém que vai levar a gente até lá e tudo mais. E eles começam, e aí Deus fica furioso, né? Porque, poxa vida, eu trouxe vocês até aqui, eu supri, eu mostrei, cumpri todas as minhas promessas, eu supri para vocês. E agora vocês estão com essa? Então, assim, ninguém, por causa da falta de fé e da falta de vontade de ver a visão, porque assim, qual que é o negócio? Eles tinham, eles viram literalmente as coisas acontecerem, aquilo que Deus prometeu, mas pela falta de fé deles, uma geração inteira foi perdida ali com a oportunidade de entrar na Terra Prometida, uma geração inteira, eles tiveram que esperar um tempão para poder entrar lá, porque pela falta de fé desses 10 caras que fizeram a cabeça de todo um povo, e uma geração inteira se perdeu, sabe? E assim, me arrepia até falar, porque a gente está falando de uma geração inteira. Não foram só os 10. A falta de fé deles, a falta de visão deles, atrapalhou uma geração toda. Uma geração inteirinha. Então, assim, é um pouco isso, sabe? Porque às vezes a gente opta em não olhar, em não querer ver, mas a gente tem uma responsabilidade, sabe? A responsabilidade daqueles 10 caras, eles usaram pro mau lado da força, né? E eles levaram um povo inteiro pro buraco junto com eles. E por que isso acontece, sabe? Por que hoje em dia tem gente que opta em enxergar o caos, e por que tem gente que opta em enxergar um avivamento, enxergar as bênçãos de Deus, enxergar aquilo que Ele tem preparado para a gente? Aquela famosa ilustração do copo meio cheio, meio vazio. Lógico que a gente não pode olhar para essa história e se conformar com o copo na metade, mas a gente pode se conformar que o copo está na metade e falta só a metade para encher, e não que se perder metade ele vai esvaziar. Então, é isso, sabe? Às vezes a gente não vê porque a gente reclama demais. Só que também às vezes a gente vê e a gente não aceita pelo simples fato de ser pessoas orgulhosas. E a gente opta em não querer ver. Assim como tem vários relatos de pessoas aqui, quando Jesus começou o ministério dele e fala que ele realizava sinais miraculosos, e tinha gente que olhava aquilo e optava em não ver, ou que falava que aquilo era obra do demônio e tudo mais. Então, assim,
Você se considera uma pessoa reclamona? Eu sou reclamão, né? Sou chato pra burro, né? Ou sei lá, você se considera uma pessoa orgulhosa? Eu sou tipo, eu não mudo de opinião. A minha opinião é essa aí, ponto final. Então, assim, se a gente se enquadra, eu me enquadro, e se você também se enquadra nisso, tem muito barulho dentro da sua cabeça, sabe? Tem muita voz, muita coisa dentro de você que precisa dar uma acalmada, que precisa dar uma baixada no volume, dar uma baixada de bola e deixar Deus falar mais alto dentro da gente para mostrar aquilo que Ele tem preparado para a gente. E o quarto e último ponto que eu queria passar também estudando esse tema, eu encontrei esse estudo de um pastor também, que eu achei muito interessante, eu queria que a gente compartilhasse, que eu queria compartilhar com vocês hoje, que é assim, Deus não vê como a gente vê. Os olhos de Deus, eles não funcionam que nem os nossos olhos. E qual que é a ilustração que eu queria usar? Não é uma ilustração, né? São relatos da Bíblia. De uma cena que ela está registrada em 3 evangelhos. A mesma cena em 3 evangelhos diferentes, que é a cena de quando Jesus chama Mateus para se tornar seu discípulo. E é curioso ver que ela está relatada em Marcos e Lucas e no próprio Mateus. É curioso pegar no detalhe e entender algumas nuances, algumas coisas sutis que eu queria que a gente prestasse atenção, hoje. E o primeiro que a gente vai ler está em Marcos, capítulo 2, versículos 13 e 14, e ele fala assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. 14. Passando por ali, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e seguiu. É curioso, né? Acho que algumas pessoas podem não saber, algumas já devem saber com certeza, mas que o nome de Mateus antes era Levi e acredita-se que o nome dele era Levi, né? E que posteriormente ele mudou o nome para Mateus. Então é engraçado a gente ver o foco que Marcos está dando aqui nesse chamado de Mateus, nesse único versículo, e quando ele foca assim, aqui está Levi, filho de Alfeu. É um foco muito mais no sobrenome dele do que no próprio Levi em si. E aí se a gente pular para Lucas, capítulo 5, versículo 27, ele fala assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano... 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. É engraçado que Lucas, diferente de Marcos, está focado no que ele fazia, né? Na profissão de Mateus naquela época. E é óbvio que é importante a gente saber que Mateus, Levi, né, sendo um cara que era cobrador de impostos, ele era visto como um traidor do povo dele, uma pessoa que trabalhava para o povo inimigo, trabalhava para Roma. Então essas pessoas eram super mal vistas pelo povo, eles cuspiam nelas, eles eram pessoas que realmente eram vistas como traidores, que abusavam dos conterrâneos deles. Então eles eram traidores. Então Lucas mostra que estava ali Levi, cobrador de impostos, publicano, sentado na coletoria, que era onde ele recolhia os impostos. Mas, para a gente terminar, se a gente olhar o próprio Mateus, falando do próprio chamado dele, o foco é um pouco diferente. E ele fala assim em Mateus capítulo 9, versículo 9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Então, assim, aqui o Mateus está relatando assim, Jesus olhou e viu Mateus. É legal isso, sabe? Enfim, não estou falando mal, obviamente, de Marcos e nem Lucas que escreveram isso, porque era importante eles escreverem isso para a gente poder até ter clareza desses detalhes, sabe? Porque, assim, quando Mateus... Como que Mateus enxergou esse chamado dele? É de uma pessoa que chegou para ele, olhou para ele e não viu nada, não viu de quem que era filho, não viu o que ele fazia da vida, ele não viu nada. No primeiro dia, na primeira batida de olho, Jesus já olha para Levi
e chama ele de Mateus, porque ele olha para ele e fala assim, não importa o que você é hoje, o que importa é o que eu sei quem você pode se tornar. E é legal porque Jesus ele viu logo de cara quem que Levi, né, Mateus, já seria em Cristo, logo de cara. Enquanto os outros dois viram Levi, ou viram o filho de Alfeu, Jesus olhou para ele e viu Mateus, que era a pessoa que ele tinha planos, que ele ia separar para ele, para a caminhada dele enquanto ele estava aqui na Terra. E é engraçado não, e assim como Jesus fez com Mateus, ele fez comigo e com você também, sabe? Ele olhou para o seu erro, ele olhou para aquilo que você estava estragado, para aquilo que está te consumindo por dentro, e ele não olhou nada disso, ele olhou para você e falou assim, ó, Danilo, ou você que está aí vendo hoje, ó, eu sei tudo que você fez, sabe? Eu sei como que sua vida está hoje, eu sei como que você está, mas eu olho para você e eu vejo quem você poderia ser, quem eu tinha planejado que você fosse, quem eu tinha sonhado que você fosse. Então, quando ele olha para a gente, ele não olha para o nosso erro, ele vê quem a gente deveria ser. E por causa dessa certeza que ele tinha em você, em mim, em todo mundo, ele morreu na cruz por nós, ele morreu na cruz por você, enquanto a gente ainda era pecador, enquanto a gente ainda era publicano, enquanto a gente ainda era traidor, enquanto a gente vivia no nosso pecado. Ele olhou para você e falou assim, eu sei quem que você pode ser em Cristo, porque eu sei os planos que eu tenho preparado para você. E eu vou dar a minha vida para que você possa viver e para que você possa ter a oportunidade de cumprir o seu chamado, a sua oportunidade de ser quem você deveria ser e não quem você está sendo hoje. Então é muito lindo a gente olhar e ver que o nosso Deus é um Deus que olha pra gente, sabe, estragado, podre, com a nossa falta de fé, com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos naquilo que a gente só consegue ver e não naquilo que a gente não vê. E ele olha pra gente e fala assim, ó, tem mais pra você, sabe? Não vai acabar aqui. Eu tenho um plano muito maior para você. E por isso que eu dei a minha vida para que você pudesse viver. Então, para a gente concluir, eu queria que a gente lesse mais um texto que está em Mateus 6, 22, capítulo 6, versículo 22, ele fala assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Sabe, para a gente concluir, a gente tem sim a capacidade de enxergar, além do que a gente tem a capacidade de enxergar, além do que os nossos olhos podem ver, sabe? A gente tem essa capacidade porque a gente tem a luz vivendo dentro da gente. A gente não tem essa capacidade por nós, mas a gente tem essa capacidade através do Espírito Santo que mora dentro da gente, sabe? E se você ainda não tem essa certeza e esse Espírito Santo morando dentro de você, se ainda você não enxergou Jesus como seu Salvador, sabe? Hoje Ele está olhando para você e falando assim, olha, não importa como você está, sabe? Talvez você esteja confuso, talvez você esteja perdido, talvez você esteja sufocado numa imensidão de pecados, talvez sua vida seja uma grande treva, mas não me importa. O que me importa é que você tem que crer em mim, sabe? Você tem que confiar 100% em mim, que eu posso te transformar, eu posso te tirar disso, das trevas, para a grandiosa luz em Cristo Jesus, sabe? Então, só que no meio do caminho, voltando para a nossa mente, é que a gente pode jogar várias coisas aqui, sabe? Tem muita poeira acontecendo aqui, sabe? Tem muito volume, muito barulho, muita coisa acontecendo. A gente até às vezes dá uma misturada aqui para piorar mesmo a nossa situação. O que acontece é que assim, tem tipo, nosso eu, o eu, sabe? O eu. Isso atrapalha demais a nossa vida, gente. Isso é tipo uma coisa que quanto mais a gente bota o nosso eu aqui, mais Deus fica para baixo, sabe? Eu acho isso, eu acho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu e eu.
E isso acaba que matando, abafando a luz dentro da gente, sabe? A gente transforma nossos olhos em grandes trevas, quando eles deveriam ser o que trazem luz para a gente, para dentro da nossa vida. Porque Jesus, ele está olhando para isso tudo e falando assim, ei, você está aí? Tudo bem com você? Eu te amei, cara. Eu dei minha vida por você. Esquece esse eu, sabe? Tipo, abaixa esse ruído, abaixa esse volume. Esquece esse caos e fica firme, porque eu te amei, eu morri por você. Eu dei a minha vida por você, sabe? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem até o texto aqui que eu separei para a gente ler, que é muito lindo também, que está em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10, fala assim, mas ele me disse, minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. A gente tem que se alegrar nas nossas fraquezas, porque o poder de Deus vai repousar sobre a nossa vida. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Porque no fim das contas a gente não pode nada por nós mesmos, mas a gente pode tudo em Cristo. E como eu disse, talvez você ainda não tenha encontrado esse amor que a gente está falando aqui, sabe? Talvez você não tenha aceitado ainda que Jesus morreu na cruz no seu lugar para que você pudesse viver, para que você pudesse deixar o seu velho nome e receber um novo nome em Cristo, receber uma nova vida em Cristo, porque Ele não olha para os nossos pecados, Ele não olha para as nossas fraquezas, muito, muito, muito pelo contrário, Ele pega tudo isso que está ruim dentro de você e transforma numa coisa infinitamente melhor. Ele transforma a sua fraqueza na sua grandeza, na sua maior vitória. Porque é isso que o nosso Deus faz, sabe? É isso que Ele faz de melhor, porque Ele deu o seu filho, o seu único filho, para fazer isso por mim e por você. Então, eu tenho certeza que Ele planejou isso muito bem. Ele quer estar com você, Ele quer te abraçar, Ele quer te fazer companhia, Ele quer te amar. E Ele só está falando para a gente chegar para Ele com as nossas fraquezas e tudo mais, e deixar Ele transformar a nossa vida. Pegar isso tudo que está ruim e transformar em grandes coisas. E que é como diz a música que a gente estava cantando agora, que a gente cantou no louvor, que a gente possa construir mesmo a nossa vida, os nossos sonhos, as nossas expectativas nele e somente nele, sabe? Construir tudo isso em Deus. Amém? Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o